Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais este episódio do podcast Rio Bravo. Nesta ocasião, conversamos com Vanessa Faleiros, da Rio Bravo, e Diogo Ohm, da VBSO Advogados, a respeito dos impactos do imposto de alta renda para os investidores e para a sociedade brasileira. Afinal de contas, com o que nós devemos nos preocupar a respeito desse tema? Você confere a resposta para outras perguntas, no podcast que começa logo a seguir. Mas antes de começar, você já sabe, não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube para acompanhar os nossos novos conteúdos. Deixe um like e compartilhe. E você pode acompanhar outros conteúdos que estão na trajetória dos seus investimentos na Órbita, a revista digital da Rio Bravo, ou nas mídias sociais da Rio Bravo. Diogo Ohm e Vanessa Faleiros, é um prazer tê-los aqui conosco neste que é o nosso último podcast de 2025, última gravação, de 2025. Obrigado pela participação de vocês. O prazer é todo meu estar aqui com vocês. Um tema tão importante, né? Pois é, um tema polêmico, né? Fechar o ano com temas polêmicos. Exato. Prazer em encontrá-lo de novo, Fábio. Prazer é tudo meu. No bastidor desta gravação, o Diogo falou que houve algumas mudanças decisivas nesta semana. A gente vai chegar lá, falar dessas mudanças, né? Mas antes eu queria que você se apresentasse para o nosso ouvinte, para quem está assistindo a gente. Fala um pouco da sua trajetória, Diogo. Maravilha, Fábio. Meu nome, como você falou, é Diogo Ohm, eu sou sócio do VBSO Advogados. Eu atuo no direito tributário há mais de 13 anos agora, nesse momento. E sempre foi uma paixão, realmente, desde o momento que eu comecei a trabalhar com isso. Né? Você lembra que a gente estava no mesmo escritório na época, né? E é impressionante, né? Quando você fala de direito tributário, você tem que estar a todo momento se atualizando. E o exemplo é essa semana. Nós tivemos, numa mesma semana, uma quantidade gigantesca de alterações legislativas que mudam várias das bases daquilo que nós, como advogados e as empresas, consideravam para fazer suas projeções, para fazer suas modelagens. Então esse é um pouco do desafio que a gente tem para discutir hoje. Só para a gente ter ideia dessas mudanças ou do impacto dessas mudanças, quais foram essas alterações? Nós tivemos a aprovação da Lei 15.270, que resumidamente trouxe de volta a tributação de dividendos depois de 30 anos de isenção de dividendos no Brasil. Nós tivemos a segunda etapa da reforma tributária, foi a votação do PLP 108 na Câmara dos Deputados, que já vai começar a surtir efeitos a partir do ano que vem. E agora tivemos também a aprovação de um PLP, um projeto de lei complementar na Câmara e no Senado, de uma forma super rápida, é o número 128 para quem tiver interesse, prevendo uma redução drástica de benefícios fiscais no Brasil, além de tributação de JCP, tributação de BETs e de fintechs. Então você viu que são vários assuntos realmente de mudança nessas últimas semanas. Infelizmente a gente não vai conseguir cobrir todos esses assuntos. A Vanessa disse, a gente teria pauta para mais de 3, 4 episódios. Mas falando especificamente dessa alteração, Lei 15.270 de 2025, ela teve uma edição em novembro e agora tem uma chancela, por assim dizer, né? Como é que esse ambiente de negócios ele fica dinamizado por essa mudança? Perfeito. Como eu comentei, nós tínhamos no Brasil desde 95 uma previsão geral isentando distribuição de dividendo, seja para pessoas físicas, para pessoas jurídicas ou para não residentes. E o que nós tivemos agora é uma mudança parcial em relação a essa regra. Algumas situações continuam com isenção, mas outras passam a ter tributação. Essa é uma mudança grande, imagina, estamos há décadas acostumados com isso, é parte da nossa mentalidade, lidar com a isenção como um dado da realidade, e agora isso muda. A gente pode considerar que, resumidamente, quem é afetado de imediato são as pessoas físicas que recebem dividendos e lucros e os não residentes que recebem dividendos e lucros. São esses os grupos afetados. Pagamento de pessoa jurídica para pessoa jurídica, no contexto de distribuição de resultado, segue isento até o momento. Vanessa, acompanhando o mercado do outro lado do balcão, por assim comentar, havia expectativa de que a mudança viria agora, no final do ano?
Olha, na verdade, sempre teve uma esperança de que ela não viria, né? Porque acho que teve tantas, a gente estava conversando, assim, teve desde a Dilma, Temer, Bolsonaro, e agora Lula tentando ter uma tributação de dividendos de formas diferentes, seja com alíquota na pessoa jurídica, seja na tributação efetiva de dividendos. Mas foram tantas idas e vindas que havia uma esperança que tivesse algum jogo político em Brasília que não passasse esse pedaço. Mas acho que colocaram, né, pautaram dentro de um projeto que você combinava isenção para pessoas físicas, ou seja, que tem um apelo para toda a base, né, de todos os partidos, junto com uma tributação que eles chamaram para alta renda. Então, eu acho que eles conseguiram uma jogada aí política muito estratégica para conseguir essa aprovação nesse fechamento de ano. O nome imposto, ou melhor dizendo, né, a nomenclatura que se deu, imposto para alta renda, tem apelo para ganhar tração, ou a gente, quando vai olhar o documento de fato, vai perceber que as coisas não são bem assim? Maravilha. O que nós temos no projeto, como a Vanessa bem colocou, são duas frentes. Uma frente que é de desoneração, que resumidamente prevê que pessoas que ganham até R$5.000 por mês estão isentas do imposto de renda. E do outro lado, como isso gera uma perda de arrecadação, nós temos a criação de novos impostos, de novas formas de cobrança para fazer frente a essa desoneração que foi criada. Uma delas é justamente essa tributação de altas rendas, também chamada, né, de tributação mínima de 10%. E ela basicamente alcança aqueles que recebem dividendos a cada mês acima de R$50.000 e que têm renda anual a partir de R$600.000, equivalente a uma renda mensal de R$50.000 no mês. São essas as pessoas físicas que passam a ser consideradas como de alta renda e passam a ter tributação, essa tributação nova agora criada. O valor tem de ser de 50 mil todos os meses, ou ele pode ser, sei lá, 30 mil no mês, mas depois Perfeito. 570 no outro? Excelente pergunta. Esse limite mensal é para tributação na fonte. Então, a pessoa jurídica que pagar para o seu sócio ou acionista mais de 50 mil tem que reter 10% de imposto. O limite, né, esse threshold é de R$50.000. Se ela faz pagamentos de 10, 20, 30, ela está abaixo do limite, naquele mês não vai haver retenção. Então, somente quando extrapolar, e daí é um ponto muito importante, não é somente sobre aquilo que ultrapassar os 50 mil. Pagou 51 mil, é 10% desse total. No mês, obviamente, sem contar agora o ajuste anual, né, que é a mesma coisa da nossa declaração de imposto de renda. Na declaração de imposto de renda, você soma todos os meses, e aí sim você vai verificar aquele outro limite que eu comentei de 600 mil. Vanessa, isso cria uma janela de oportunidade, por assim dizer, para investimentos em outros segmentos. Comenta para o nosso ouvinte, quem nos assiste. Eu brinquei que eu vim com o meu advogado, porque os assuntos são sempre tão complexos e você dá, né? Você anda um pouquinho para o lado, você já pisa numa ratoeira. Mas o que acontece, né? Os investimentos isentos, como fundo imobiliário e fundos de infra, eles estão fora desse cálculo de 600 mil. Acima de 600 mil, né, que você tem essa alíquota adicional. Então passa a ser, né, assim, vamos assim, mais um motivo para olhar com cuidado o seu investimento, não só a taxa daquele investimento, mas também que a alíquota de imposto, se ela está sendo agregado nesse cálculo desse imposto adicional, né, que eles chamaram de alta renda. Então os investimentos isentos ficam fora desse cálculo. Mas não é tão simples assim, né? Tem uma questão também de créditos e débitos, tal como a gente está acostumado com renda variável, né? Então, se você tem prejuízo com outros investimentos, também pode abater dessa alíquota de 600 mil. Então, é um super complexo, mas o fundo imobiliário, que é uma coisa que a Rio Bravo sabe fazer, que a gente sempre conversa, ele segue isento inclusive dessa tributação adicional. Então, ele não soma renda, vamos chamar assim, os rendimentos pagos pelos fundos imobiliários, ele não soma essa renda anual de 600 mil mais para ter essa tributação adicional. Então, ou seja, é uma vantagem, mas claro, cada um vai ter que olhar a sua carteira de investimentos, principalmente aqueles que têm carteiras mais complexas. Mas é uma pimenta a mais aí para a gente trazer. E acho que também para quem... quando a gente sempre olha isso muito com os nossos clientes e parceiros, por exemplo, pessoas que têm grandes carteiras de imóveis mesmo, que no Brasil é na nossa cultura, né, principalmente os mais antigos, em razão de inflação, né, que tudo se imobilizava e tem uma transição aí cultural que demora.
mas o brasileiro gosta de imóvel, o imóvel e a renda de aluguel, ele passa a ser pior do que a renda do fundo imobiliário. Então, porque ela soma essa alíquota aí de adicional para somar os 600 mil até 1.200.000 que tem lá a tabela progressiva de imposto. Então, é importante quem tem carteira de imóveis olhar isso, olhar a sua carteira de investimento como um todo, diante dessa nova regra tributária, né? Lembrando que isso vale para declaração de 2027, né? Então a gente tem ainda 2026 para aprender todos juntos aí. Acho que é aprender mesmo, porque é tudo muito novo e os cálculos, a própria Receita ainda tem que, né, dar a calculadora, as tabelas, as regras todas que a gente está aprendendo. Então a gente vai chegar nesse ponto da informação necessária para o ano base de 26, mas antes eu queria saber o seguinte, Diogo, o quanto dessa alteração ela ainda não vai sofrer em termos de especulação referente à nossa insegurança jurídica de todos os dias. Maravilha, Fábio. Olha, eu faço até um comentário que parece fora da realidade, mas infelizmente é o que aconteceu. O projeto ele vem com um ponto de dúvida gigantesco. O que acontece com os lucros anteriores, né, à mudança da lei? Porque a lei começa a valer em 26, mas esses lucros apurados até 24 ou no curso de 25, como que eles são tributados? O projeto trazia uma forma estranha de lidar com essa situação. A empresa teria que deliberar o pagamento ainda em 25, o que vai contra, para simplificar, várias regras societárias e contábeis. Havia uma expectativa de que um outro projeto viria antes do final do ano, modificando essa regra e colocando em conformidade com a legislação societária que a deliberação poderia ocorrer até o 4º mês do ano que vem. Basicamente era essa a previsão. Esse projeto se perdeu em meio a detalhes, né, de regimento interno do Senado, e ele não vai vir para socorrer as empresas. Então, muita gente estava com essa expectativa, aguardando ainda algumas definições que não vieram. E daí o que a gente acaba recebendo é perguntas e respostas da Receita Federal, que não é lei, não é decreto, não tem força normativa, mas é aquilo que acabamos nos abraçando para tentar entender como essa regra impacta cada empresa. Então, a primeira pergunta aqui, então, é fundamental. O perguntas e respostas, ele não resolve, ele não dá segurança para aquilo que vai acontecer no ano que vem, é isso? Alguns esclarecimentos são fundamentados na lei, alguns esclarecimentos talvez não sejam tão bem fundamentados. Não sendo bem fundamentados, para que haja uma mudança de entendimento daqui a algum tempo, não é exagero imaginar que isso possa acontecer, já aconteceu em outras oportunidades. Então essa é a preocupação. Ele é positivo, mas ele não é a solução ideal que nós estávamos esperando. E como é que se organiza, Vanessa, pensando no ano de 2026, as expectativas dos investidores em relação a essas oportunidades e também no que vai ser essa possível taxação, esse possível aumento de imposto? A gente tem que pensar sempre nas duas perspectivas, né? As empresas, né? Assim, todo dia a gente olha lá no Valor Econômico, tem as empresas que estão se alavancando, né? Se endividando para pagar dividendos, etc. Então, acho que o primeiro momento é entender, na perspectiva das empresas, como vai ser essa questão dos fluxos de dividendos, né? E é muito importante, seja na perspectiva do empresário, tanto no investidor. Então, tem uma regra, depois o Diogo pode explicar, que tem que ter uma assembleia até o final do ano, reunião de sócios, tem todo um procedimento burocrático na perspectiva do empresário ou do acionista, né, de uma empresa. Da perspectiva de investimento, fica ainda mais importante você ter um planejamento total da carteira, né? A gente olhava, assim, e toda a Ambima lança aquele ranking e estudo do investidor, o brasileiro sempre olhou muito a taxa do investimento. Eu não vou pôr no fundo tal, porque a taxa é maior, vou pôr naquele outro. E ele não olha o total, né, o que tem de tributação, ele não faz essa conta. Então, acho que agora fica ainda mais importante essa conta e olhar a carteira como um todo. E a gente também tem outro hábito, a gente tem várias corretoras, então a gente também, como investidor, você não olha a sua carteira consolidada, né, o Open Bank ainda não está tão perfeito e acabado para você olhar a sua carteira. Então, assim, é um desafio acho que assim, se eu tivesse que falar uma coisa, tá começando pra gente mesmo, olha a sua carteira como um todo, vai ter que conversar com o contador, com o tributarista e olhar a sua carteira como um todo. As carteiras menores de investimentos, ou quem está começando a investir, acho que é mais fácil já começar com esses fundamentos dessa nova regra, né? Quem já tem carteiras médias e grandes, é a hora de parar, olhar e verificar
que alíquota adicional está gerando aquilo, se tem rendimentos e investimentos isentos que me permitiria ter uma eficiência tributária mais importante. Agora, a questão é a seguinte, no final, você pode não pagar mensalmente, mas na consolidação do ano, na nossa declaração anual, ali vai ser, a Receita vai pegar todas as rendas, ela conhece todas as empresas, declaram, você tem lá os códigos, então talvez você tenha um planejamento mais de diferimento, talvez, né, no ano, mas evitar isso, assim, vai ser muito mais desafiador. Mas acho que é olhar a carteira, colocar a bola no chão, olhar a carteira como um todo, pegar todos os bancos, investimentos e olhar os investimentos isentos, aqueles que você tem prejuízo e fazer uma alíquota média que não te impacte tanto, principalmente quem vive de renda, né? A gente hoje, quando olha para o fundo imobiliário, que é a nossa carro-chefe lá na Rio Bravo, e a gente responde, né, no RI, então as pessoas vivem dessa renda, né? Então elas... de dividendos também de empresas. Então, as pessoas olhar isso com muito cuidado, porque pode ter um impacto importante na renda mensal até, né? Ainda que você vá recuperar isso daqui a um ano, na sua declaração de juros, você pode ter um impacto imediato. Então, acho que é uma hora de planejar, acho que essa eu diria, assim, a palavra nesse momento. Diogo, qual é a leitura que você faz a respeito das assembleias para este ano de 2026, principalmente essas primeiras assembleias? Ótimo. Muita insegurança, porque, como eu disse, a legislação societária, ainda mais se for uma SA, ela tem uma exigência de pagamento dos dividendos deliberados no mesmo exercício. E a legislação tributária, é bom que se diga, tem um aspecto positivo que você, para escapar dessa tributação de dividendos de lucros do passado, tem que fazer a deliberação em 25, mas tem uma colher de chá. O pagamento pode ser feito até 28. Então muita gente fica com a dúvida. A lei das SAs está falando do mesmo exercício, mas eu tenho uma lei tributária dizendo que eu posso pagar até 28. Qual das duas eu sigo? Será que o minoritário pode me questionar caso eu coloque prazo de pagamento em 28 usando a lei das SA? Essa é uma dúvida grande, mas eu acho muito importante que a deliberação, sem dúvida alguma, ocorra em 25, que esse documento, né, seja levado a registro para que não haja dúvida quanto à data dele. É importante que ele estabeleça, né, com clareza qual vai ser o montante distribuído, qual vai ser a condição, né, de pagamento, ainda que ela seja colocada, né, um pagamento até 28, e deixando claro qual que é a base, né, acionária de quadro societário que vai ser contemplada com aquela distribuição. Então, basicamente, são algumas regras de bolso importantes para esse momento em que a regra ainda convive com uma certa insegurança. Qual que é o repertório que nós temos a partir da experiência internacional, Diogo, acerca dessas mudanças? Perfeito. O Brasil era muitas vezes tido como um país fora, né, da regra de tributação internacional em relação a dividendos. Que a maior parte dos países tem regras de tributação de dividendos tratando certas circunstâncias como exceções, enquanto o Brasil tratava tudo como uma isenção aplicável a todo mundo. Então, já há muito tempo, como a Vanessa bem colocou, já vem de outros governos a tentativa de mudar essa regra. O que o Brasil fez agora é um pouco diferente. Ele manteve a isenção como regra geral, e a exceção, por mais que seja muito abrangente, ela alcança pessoas físicas de alta renda e os não residentes. Aí, qual que é a questão preocupante, principalmente em relação aos não residentes? É que você agora pode desincentivar o investimento via capital no Brasil e propiciar outros mecanismos de dívida que também podem gerar até mesmo perda de arrecadação do Brasil, porque, de modo geral, pagamento de juros são dedutíveis aqui no Brasil. Então, um momento em que essa previsão específica para não residente, talvez ela não tenha sido a mais bem calibrada, ainda mais para um país que quer atrair capitais. Talvez ela fosse uma hipótese de se manter, né, a isenção que já existia. O não residente teme mais essa alteração que vai entrar em vigor agora em janeiro, ou a insegurança em torno do que pode vir a acontecer em relação ao pagamento de dividendos daqui para frente? Depende muito de onde está esse não residente. Em alguns países, ele terá a possibilidade de, tendo o imposto pago no Brasil, recuperar esse imposto no seu país mediante a compensação daquilo que ele pagaria, por exemplo, no seu país lá na Europa. Porém, tem muitos países, justamente europeus, que têm regras chamadas, né, de Participation Exemption, em que eles querem justamente que as empresas invistam no
no exterior e tenham toda a tranquilidade de repatriar lucros para os seus países e dão isenção nesses lugares. Então, uma retenção no Brasil pode virar custo para esse tipo de investidor. Isso é visto como preocupação, naturalmente. Agora, o Poder Executivo estabeleceu nesse documento de perguntas e respostas que o objetivo dessa alteração era corrigir a questão da tributação no país, alguns desvios em relação a pessoas de alta renda. Esse objetivo, de acordo com a lei que vai entrar em vigor, ele está em linha com a documentação, está em linha, aliás, com o regimento que está posto? Perfeito, ótima a sua dúvida. Como a Vanessa colocou, a regra é muito abrangente. Naquele limite, a partir de 600 mil, são consideradas quase todas as rendas da pessoa física, obviamente com ressalvas importantes, como a aplicação em fundo de investimento imobiliário que atenda a certos requisitos. Mas veja, se eu alcanço todas as rendas, eu deixo aquela lógica com a qual estávamos acostumados de tratar a nossa tributação como caixinhas. Declaração de imposto de renda com cada aba tratada com uma regra específica. Agora eu pego todas as abas e jogo num novo balaio. E esse balaio que terá essa tributação mínima. Então, há uma tendência, assim, de se aumentar a tributação dessas pessoas qualificadas como alta renda. Isso, provavelmente, sim, vai ser alcançado. Para quem for declarar imposto de renda, então, em 27, Perfeito. Vai ter que contar, então, não apenas com um contador, mas também com um tributarista, é isso? Com certeza. Olha, vai ser uma declaração mais complexa do que a que a gente está acostumado. Vanessa, tem uma distância entre o que a lei prevê e a prática da lei. Como é que, do ponto de vista dos investidores, isso chega até vocês? Essas dúvidas, essas demandas a respeito principalmente da possível judicialização? Acho que assim, tem uma ansiedade, né, dos investidores e é natural, porque tudo que é novo, né, gera uma expectativa. Então a gente sempre trabalha, né, assim, a gente tenta primeiro alinhar e acalmar as ansiedades e mostrar que a gente está fazendo todo o estudo, toda a preparação, mas muitas vezes é inevitável você ter um pedido de esclarecimento judicial ou mesmo administrativo na Receita Federal. Então a gente trabalha muito em parceria com escritórios, como eu trabalho bastante com o Diogo, porque às vezes eu tenho uma lei, ela te permite um mecanismo de compensação tributária ou qualquer outro mecanismo, só que não tem um sistema, não tem um código onde você vai declarar. Então essas minúcias muitas vezes nos levam à judicialização. Então acho que não é a judicialização só por diferir, mas é porque realmente tem um impedimento de você colocar em prática uma garantia ou uma previsão legislativa. Então a gente sempre olha isso, a gente sempre é muito detalha muito isso para o investidor e para os nossos, mesmo quando a gente está estruturando o projeto, e muitas vezes a gente tem que ir para o judicializar e para ter a segurança jurídica mesmo que precisa para determinados projetos. Os advogados ficam felizes com essa dúvida? Existe essa ideia de que o advogado gosta de brigar, né? Mas eu sinceramente acho que a briga, muitas vezes, ela tem que ser a última medida. A gente tem que tentar todas as alternativas anteriores, porque quando você vai para uma briga no judiciário, você está lidando com o imponderável. Você pode ter certeza do teu argumento, mas até que essa tese amadureça, vá para julgamento eventualmente nos tribunais superiores, sabe-se lá qual vai ser a ideia que vai estar prevalecendo. E você fazer uma decisão de investimento com base nesse e se é algo que realmente não é muito positivo. Então, como advogado, o que a gente sempre tenta fazer é medidas que, na medida do possível, resolvam o problema de imediato, e somente naquilo em que realmente a gente não tiver um sistema ou não tiver como levantar as informações do lucro da empresa antes do término de 25 para conseguir uma deliberação, é que a gente parte realmente para uma briga, mas tentando, de toda forma, se acautelar da melhor forma possível. Porque, de novo, a insegurança é muito grande, infelizmente, hoje mesmo em relação ao judiciário. Vanessa, uma última pergunta. Diante desse ambiente, qual que é a importância do longo prazo em termos dos investimentos? Muda alguma coisa? A gente acha que não. A gente sempre, no longo prazo, sempre ganha, né? Seja nos juros compostos favoráveis a você, seja no tempo, né? No aperfeiçoamento do investimento. A gente entende que não. Só exige um cuidado adicional nos seus investimentos em razão dessa mudança de alíquota. Acho que é só isso. Assim. Acho que a tributação, como a gente disse, lá em 27,
Ninguém nem sabe como vai ser a Receita não ter esse sistema, né? Ela solta o sistema muito pouco, né? Sei lá, a declaração começa em fevereiro, acho que geralmente a versão sai em janeiro, sei lá, ou quando fevereiro. Então ainda vai ser uma conta que os contadores, com os tributaristas vão antecipar ao longo do ano para a gente planejar, mas certeza mesmo a gente vai ter só em 27 de como vai ser essa conta como um todo, mas eu acho que reforça o longo prazo, acho que assim, o longo prazo é sempre benéfico e é uma coisa que a gente acredita tem que investir no longo prazo. Qualquer do investidor que está iniciando, é um investidor mais experiente, sempre olhar, né, nesses investimentos de solidez, de segurança. Acho que pelo menos é isso que a gente acredita lá na nossa curadoria de ativos lá dentro da Rio Bravo, nos nossos fundos. E agradecer então a participação do Diogo Olmo. Muito obrigado pela sua entrevista. Muito obrigado, foi um prazer estar com você. Vanessa, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Obrigada. Chegamos ao final de mais este episódio do podcast Rio Bravo. Fique conosco e até a próxima.